Quando era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo, assado na panela, com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, abri os olhos para aquele bolo que não me parecia tão bom e tão gostoso. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo, com importância, com atenção, seriamente. Eu presente com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Antiguidades de Cora Coralina. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje. A gente vai conversar com a nossa nutricionista. Ela faz parte da equipe também da Desenvolver, da nossa clínica. A Adriana Miranda. Ela é nutricionista clínica e ela atua com um foco no comportamento alimentar. Vamos chamar a Adriana aqui. Bater um papinho com a gente. Me chama aqui, Adriana. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se ela entrou aqui. Boa noite para quem está entrando aí. Tem um monte de todo Olá, mundo. Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo Boa e noite. você? Boa tarde, né, na Boa verdade. tarde. Tudo bom? Tudo e você, Adriana? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de poder ter esse papinho com você hoje, né? Você sabe que Ah, é um a gente prazer. tem um carinho enorme aí, né? Uma troca muito Sim, boa. E acho que vai ser muito bom para todo mundo. sim. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade aí, né, de a gente estar trazendo esse tema, esclarecendo um pouco para as pessoas, né, o que é essa nutrição, com foco mais no comportamento. E É vamos isso lá. aí. Vamos lá. Então, Adriana, eu falei aqui que você é nutricionista clínica e que você atua com foco no comportamento alimentar. Aí, se você quiser explicar um pouquinho, né? Quanto tempo que você trabalha com isso, como que é a sua formação. Sim, eu já tenho 12 anos de formada, né? E com esse foco no comportamento alimentar, tem uns 4 anos que eu estou atuando, né, essa nova abordagem. Uhum. Pois é. Eu E já tenho uma aí? bagagem aí, uma experiência aí, né? Bem boa aí, hein? E aí, Adriano, nosso tema de hoje, né? A gente vai falar para as pessoas. O pessoal, a gente colocou, né? Se as pessoas estão cansadas de fazer dietas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre Isso. dietas, né? E o efeito Sim. sanfona. Então, por que que as dietas não funcionam, né? Hum, Primeiro, né? Queria trazer assim. Porque as pessoas às vezes escutam isso e ficam assustadas, né? Acham, pois não, mas é. como assim? Eu Então, fiz dieta e peraí. emagreci, então ela Então, dieta funciona, não né? funciona. Tá, não funciona. Dieta Então, não explica isso funciona. daí pra gente. Dieta não funciona. Isso. Quando a gente fala de Hum, resultado, a gente está falando a longo prazo, né? hum, Então, assim, é lógico que às vezes a pessoa fazer uma restrição alimentar, ela pode até ter um emagrecimento por tá. um tempo, enquanto ela estiver Hum, fazendo aquela restrição. Só que o que os estudos têm mostrado? Que, na verdade, a pessoa fica presa num ciclo. Quando ela hum, faz uma dieta, principalmente se for uma dieta muito restritiva, tanto de valor calórico como de alimentos proibidos, isso na verdade gera um desejo por esse alimento, né, que é uhum, proibido. uhum. Isso estressa também o seu organismo, principalmente o seu cérebro, e faz com que a pessoa desperte mais desejo por esse alimento que é proibido, né? Tá.
Então, quando a gente estuda, estuda um pouco da área do comportamento alimentar, mas a gente estuda um pouquinho sobre como é que funciona, né, o nosso cérebro, né? Então, quando a gente fala assim, não pense num elefante azul de bolinha amarela, eu tenho certeza que você acabou de visualizar isso aí na sua mente, né? Então, quando a gente fala para a pessoa não coma chocolate, tudo que ela vai ver na frente dela a todo momento é o chocolate, né? Por isso que as pessoas falam, né? Que quando elas estão fazendo dieta, parece que elas têm mais vontade. Exato, parece que tem mais vontade, porque desperta mais o desejo, né? E às vezes ela fica se restringindo até o momento que não consegue mais. E aí quando ela acaba sucumbindo a essa vontade, né, que vem a mentalidade da dieta, né? Ah, é só hoje, só por hoje, já que eu me permiti hoje, eu vou aproveitar hoje. E acaba acontecendo os exageros, né? Então, acaba consumindo em grande quantidade, às vezes tendo episódios de compulsão, porque é diferente, mas o exagero e a compulsão, né? A compulsão é uma grande quantidade de caloria em um curto período de tempo. Mas pode também haver o exagero, né? Isso, ambos levam a um sentimento de culpa e frustração, né? E aí a pessoa se sente uma fracassada, só eu que não dei conta, todo mundo dá conta, porque ela fica vendo nas mídias, principalmente nas redes sociais, o que as pessoas postam de sucesso, né? Então isso faz a pessoa achar que ela é uma fracassada e que só ela que não dá conta. Isso traz insatisfação e faz querer ela buscar novamente, né, uma nova dieta ou voltar para aquela dieta restritiva. Então é um ciclo que mantém ela presa. Quando, às vezes, ela até consegue seguir direitinho, né, um tempo a dieta, né, e nos cálculos dela. Então, por exemplo, às vezes teve uma semana inteira que teve happy hour com os amigos e ela resistiu, festa de aniversário no trabalho e ela resistiu, aniversário do filho, comemoração do trabalho do marido, casamento da fulana, e ela resistiu por longos dias. Então, na cabeça dela, ela calcula, nossa, devo ter emagrecido já uns 3 quilos. Às vezes ela até já sentiu nas roupas que realmente houve um emagrecimento, está se sentindo melhor. Só que quando sobe na balança e ela vê que perdeu só meio quilo, ela fica tão frustrada, porque na cabeça dela, aquele esforço todo valeu 3 quilos. E aí ela chuta o balde e fala, poxa, não deu conta mesmo, e acaba entrando nesse ciclo de novo. Né? Então, por isso que a gente fala que a pessoa fica presa nesse ciclo. Né? E por que as pessoas ainda fazem dieta, Adriana? O que acontece? Pois é, porque ela acredita, né, que as dietas funcionam justamente porque a gente tem uma indústria por trás disso, que a gente fala que é a indústria do emagrecimento, né? Que vende essa ideia, que é ela que não teve força de vontade, né? Ela que não teve foco, né? E na verdade não é isso. Né? Na verdade, as dietas, elas estão fadadas mesmo a, né, não darem certo. Existe um estudo que mostra que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso. Então, imagina uma medicação que só tem 5% de eficácia. 95%, né, já está dizendo ali que vai falhar. Então, é muito grande, né, esses dados aí para a gente mostrar que as dietas não funcionam. E se a gente for pegar também, tem um estudo do Lancet, que é uma grande revista, né, científica, falando que tem crescido cada vez mais o número de pessoas, né, tentando, né, reduzir peso, controlar a obesidade com essa dieta e atividade física. E nenhum país conseguiu reduzir dados de obesidade. Nenhum país. Nossa. Então, a gente vem chegando realmente à conclusão de que as dietas não funcionam, né? A gente precisa realmente mudar o comportamento. Né? Tá. Então, como que é? E, assim, como que seria essa mudança de comportamento? O que você... Então, o que a gente faz, então, agora, com tudo isso? Então, a nutrição comportamental, né, ela surgiu, foi um movimento de nutricionistas que, a princípio, trabalhavam no Ambulim, que é um ambulatório de transtornos alimentares, né, da USP, e que elas começaram a observar que os transtornos alimentares também aumentaram. Então, assim, a obesidade aumentou e o transtorno alimentar também aumentou muito, né? Sim. E também o comer transtornado, né?
Então, elas começaram a sistematizar várias abordagens não prescritivas para a gente trabalhar, né, com os pacientes. Dentre essas abordagens, as principais que eu uso, né, na minha prática é o aconselhamento nutricional, o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, e o Intuitive Eating, que é o comer intuitivo, né, se a gente for traduzir. Que é ajudar a pessoa a virar um expert nela mesma. Então, a gente ajuda a pessoa a se reconectar com seus sinais de fome, de saciedade, a entender, né, o que ela precisa comer, o quanto que ela precisa comer. Porque hoje as pessoas estão tão perdidas que elas acham que precisa de alguém a todo momento dizendo o que ela vai comer, o quanto ela precisa comer, né, a que horas ela vai comer. E se a pessoa se reconecta com esses sinais, ela consegue, né, desenvolver essa autonomia. Então, o trabalho da nutrição comportamental é isso, né, ajudar a pessoa a desenvolver a sua autonomia alimentar, né. Mas assim, aí você estava falando, você disse que, como que é nutrição, comer transtornado. O que seria esse comer transtornado, Adriana? Então, o comer transtornado, ele não se encaixa assim num transtorno alimentar, né? Ele é justamente essa mentalidade da dieta que as pessoas ficam num tudo ou nada, né? Então, ou ela tá seguindo um plano alimentar certinho, ou ela tá, né, como o pessoal fala, né, enfiando o pé na jaca. Tá. Porque ela não se permite sair um pouquinho do que foi prescrito. Então, vamos supor, naquele dia ela não pode comer um pedacinho de chocolate. Se ela comer, ela acha que pôs tudo a perder, mesmo que naquele dia ela tenha se alimentado direitinho, né? Comido fruta, salada, enfim. Ter seguido tudo o que foi prescrito, mas ela come 2 pedacinhos de chocolate, ela acha que pôs tudo a perder. Entendi. E aí ela acaba levando aos exageros, né? E com esses pensamentos que vêm da mentalidade da dieta. Então, isso que é um comer transtornado. E aí você falou assim, que a restrição pode gerar transtorno alimentar. É interessante isso, né? Porque na psicologia, né? Eu acabei esquecendo de me falar, tô achando que todo mundo sabe quem eu sou, né? E eu sou psicóloga, né? Mas hoje a gente está falando sobre nutrição. Mas é muito interessante quando você fala essa questão da restrição, né? Porque na psicologia isso fica muito claro. Tudo que a gente restringe demais pode gerar uma compulsão né? Ou quando a gente está com medo de algo, né? A gente pode entrar num processo de compulsão ou de exagero, né? Então faz todo sentido, né? Esse movimento e esse relacionamento com a comida, né? Não, muito interessante, Adriana. Tá, mas aí então, então a nutrição comportamental ela tem essa funcionalidade. Me fala um pouquinho mais sobre ela. Então, quando a gente fala da nutrição comportamental, Gleis, é importante também a gente dizer o que não é nutrição comportamental, né? Interessante. Porque, assim, é um movimento que tem crescido, as pessoas têm falado cada vez mais, né? E a gente vê algumas pessoas, né, se intitulando, né, como nutricionistas comportamentais, e na verdade não tem nenhum tipo de formação, né? E nem sequer sabe direito o que é isso. Então, assim, logo que eu conheci a nutrição comportamental, né, eu vi muitas pessoas perguntando se era coach. Nutrição comportamental não é coach, tá, gente? Embora ela use algumas ferramentas de coach, né, a nutrição comportamental não é coach, tá? Então é bom que fique claro isso. Quando a gente fala de trabalhar o comportamento alimentar, a gente vai ajudar a pessoa, né, a entender a psicodinâmica que existe por trás da alimentação. Quando a gente fala de dieta, né, e aí deixa eu só esclarecer um pouquinho o que é dieta aqui que a gente está falando. Dieta é quando a pessoa tem aquele papel que tem escrito lá o horário que ela tem que comer, o que ela tem que comer, quanto ela tem que comer, tá? Então a gente está falando disso. Porque existe dieta quando a gente fala de grupos de população. Então, por exemplo, a dieta do brasileiro.
que é arroz, tá. feijão, é bem o PF que a Rita Lobo fala, né? Sim, A sim. salada, uma carne. Quando a gente fala, por exemplo, da dieta do Mediterrâneo, a gente está falando daquele hábito, daquela cultura daquele Sim, povo, tá? Uhum. Mas aqui, nesse contexto, quando a gente está falando de dieta, a gente está falando desse papel As que a pessoa fica... Isso, que a pessoa são fica... prescritas, né? Que são prescritas, quando a pessoa vai no nutricionista, né? E sai de lá com essa folha dizendo o que precisa comer, qual horário e quanto. Certo? Então, quando a pessoa vai atrás do nutricionista para buscar uma dieta, a gente está trabalhando só a psicomecânica, ou seja, é como se fosse um iceberg e eu estou trabalhando só a superfície aqui do iceberg. E aí a pessoa fala, mas deu certo, eu emagreci. Só que se eu não trabalho na psicodinâmica, se eu não mergulho junto com a pessoa embaixo da água para entender os mecanismos, né, as causas, né, a dinâmica ali do porquê que ela tem aqueles comportamentos, ela não vai conseguir sustentar isso. Né? Ela faz por um tempo e depois ela abandona e retoma os hábitos antigos, comportamentos antigos, né? Se tiver um comer disfuncional, né, e comportamentos disfuncionais, ela vai retomar isso. Então a gente precisa ajudar ela a olhar o que é a causa, né? O que está por debaixo, né, dessa superfície. Então a gente diz que a nutrição comportamental tem esse papel da gente ajudar a pessoa a olhar para isso. Certo. Qual é o significado que a comida tem para ela, né? Aquele alimento se tem alguma representatividade, se ela está usando o alimento para lidar com emoções difíceis, porque às vezes não quer olhar para isso, ou é sofrido olhar para isso, né? Ou em algum momento da vida ela fez uso da comida porque não tinha outro recurso, e aí ela continuou usando esse recurso, porque entra no que a gente chama de um piloto automático, né? Então a gente vai ajudar ela a trabalhar outros recursos. Não, faz muito sentido. A gente podia convidar as pessoas a falarem como que elas se relacionam com a comida, né, Adriana? O que você acha? Sim, acho uma boa, né? Acho uma ótima. As pessoas comentarem, né, como que é, se alguém já fez dieta, né? E aí, enquanto as pessoas estão perguntando, o que eu estava pensando aqui, quando você falou o que não é nutrição comportamental. E aí, porque assim, quando a gente fala em nutricionista, no geral, né? As pessoas falam que vão no nutricionista porque precisa emagrecer. É assim que falam, né? Sim. E aí, aí você estava dizendo que existe a nutrição comportamental, né? Que tem toda essa proposta, né, de não prescrição de dieta, né? Isso. E você disse que muitas pessoas, muitas nutricionistas têm usado esse termo, talvez até porque trabalham com algum comportamento, mas aí não é exatamente essa proposta da nutrição comportamental. Assim, como que a gente faz, Adriana, para realmente identificar, de repente, essa linha, né? O profissional que trabalha nessa linha, né? Então, Gleisi, geralmente o nutricionista que trabalha mais com foco no comportamento alimentar, ele trabalha com essas abordagens não prescritivas, né? Ele não tem um foco no emagrecimento. Não significa que a pessoa não pode chegar pra gente lá com esse desejo. Eu falo, esse desejo ele é genuíno, né? Mas eu não vou focar o meu trabalho só no peso. Porque aí é aquela história, lembra que eu contei da frustração daquela moça que fez todo aquele sacrifício e perdeu só 600 gramas, mas na cabeça dela, ela estava imaginando que ela tinha perdido 3 quilos. Ela falou então, só porque ela já estava com a ideia que ela ia perder 3, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalha com foco no comportamento, eu vou avaliar vários outros parâmetros. Então, assim, às vezes ela está com uma função intestinal melhor, ela está realmente comendo melhor, né, se alimentando, comendo frutas, mais verduras, está conseguindo acrescentar hábitos mais saudáveis, como uma prática de atividade física, está conseguindo... É um todo, né? É um todo, desenvolver mais estratégias quando vem essas emoções, sair daquele piloto automático, identificar fome e saciedade, né? Então, são vários parâmetros que a gente vai ajudar a pessoa que lá na frente ela vai ter esse resultado, né, do peso, mas o meu foco, né, não é no peso. Então eu não fico pesando o paciente toda a consulta,
né? A gente conversa sobre o peso, né? A gente pode trabalhar isso, mas eu deixo claro que é uma coisa a longo prazo, né? E a gente vai levar isso de uma forma bem tranquila. Eu falo que o peso é um dos parâmetros. Assim como, por exemplo, a gente pede exames laboratoriais para ver se a pessoa tem uma anemia, como é que tá o hemograma, como é que tá a taxa de colesterol. O peso é um parâmetro, né? Um dos parâmetros para a gente avaliar. Mas não, hoje em dia a gente vê que é muito focado só no peso, né? Então o resultado é só focado no peso. E às vezes a pessoa fez vários outros progressos, né? Na sua saúde, na sua própria alimentação, né? E que esse peso ele vai vir mais a longo prazo, né? Principalmente se ela estabelece aí uma relação mais tranquila com a comida. Sim, sim. Né? E Adriana, assim, é por isso que eu tava aqui pensando, né? Quanto é importante as pessoas conhecerem a nutrição comportamental, né? Porque assim, hoje a gente vê assim, é tanta coisa que envolve isso, né? A gente falou sobre os ganhos que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? Aqueles antes e depois, né? Aí você não consegue atingir o seu depois, então vem a frustração. E aí, assim, essa questão da possibilidade, inclusive, de gerar outros transtornos, ou o próprio comer transtornado, né? Então, assim, como é importante as pessoas conhecerem isso, né? É interessante que a gente ainda tem aquele estigma de buscar a nutrição quando quer emagrecer. Mas eu só quero emagrecer, não quero entender mais nada, só quero emagrecer, né? E aí já vem a ideia de dieta restritiva mesmo. Me fala o que eu tenho que comer. E aí? Então, mas é interessante, né? Porque as pessoas devem estar se perguntando, mas por que é importante a gente conhecer essa proposta aí, né? Da nutrição comportamental, né? E eu falo assim, muitas pessoas chegam curiosas, né? Com esse discurso realmente de que eu tô cansado de fazer dietas, né? Ou eu não consigo mais fazer dietas. Mas ela vem com muita ambivalência. Ela vem com esse discurso, mas quando ela sai do consultório que não tem a dieta, né? Elas ficam se questionando, mas cadê, né? O papel que vai me dizer o que eu posso comer, o que eu faço agora, né? E eu falo assim, tem muitos exercícios. A pessoa vai sair ali com muita coisa para fazer, né? E para observar. Mas é realmente olhar para isso, né? E é interessante como as pessoas, às vezes, no primeiro momento, né, começam até a se assustar, né, com algumas coisas, né, que elas percebem na alimentação. Então, às vezes, chegam alguns pacientes que falam, nossa, eu consegui observar que eu exagero, que eu como além do meu limite, eu como até me sentir estufado, né? E aí você fala, nossa, que legal. E a pessoa fica até falando, nossa, você achou ótimo? Eu achei horrível, né? Porque não precisava exagerar. Mas eu falo, a consciência é o primeiro passo. Você tomar consciência. Antes você fazia isso automaticamente, você nem percebia, né? Tava uma coisa tão automática que a pessoa nem se dava conta. Então, tomar consciência disso já é o primeiro passo, né? E aí a gente vai trabalhando as mudanças, né? E avaliando o que é possível para ela mudar, né? Ou por que teve esse exagero, né? Então, às vezes, foi comer também com muita fome, deixou chegar num nível de fome muito alto. E ela, às vezes, acaba comendo muito depressa e a gente tem um tempo para o nosso cérebro entender, né? De saciedade. Às vezes a pessoa come tão rápido porque está com tanta fome que acaba exagerando. Então, a gente também ajuda a identificar os níveis de fome. Quando a pessoa tem muito histórico de dieta, mas é muito comum ela se desconectar dos seus sinais de fome e saciedade. Então, é comum as pessoas chegarem falando, mas se eu for comer quando eu tenho fome, eu vou comer o tempo todo. Eu ia te falar isso, eu ia te falar exatamente isso. Falar assim, tem que comer a hora que tá com fome. Então, ainda mais na quarentena, né? Na quarentena, parece que a gente tá com fome toda hora. A gente tá com fome toda hora mesmo, Adriana, na quarentena? Não, pois é. A gente tem que ajudar a pessoa a identificar o que é fome física, o que é um comer emocional, o que é vontade, né? Ah, tá. E quando então tem fome, comer emocional e vontade. Isso. É isso? Exatamente, é isso. Tá? E quando a gente fala assim, você tem que comer, honrar sua fome, ou comer quando está com fome, às vezes as pessoas acham que é isso. Ela tem que estar morrendo de fome para comer. E não é isso. Porque se ela espera estar morrendo de fome, ela vai acabar comendo o que é mais morrendo prático. Morrendo de comer.
comendo rápido, exagerando, né? Então ela começa a identificar os níveis de fome também, né? E a gente vai ajudando a pessoa também, Gladys, a entender que a alimentação é uma coisa muito complexa. Então, por exemplo, antes da pandemia, né? A pessoa... Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela é bancária e ela fala, eu tenho tal horário para almoçar e é 20 minutos. Então, independente do meu nível de fome, eu tenho que comer aquele horário. Aí eu falei, ótimo, você vai comer nesse horário. Só que você vai identificar como está a tua fome. Então, se está uma fome, né, pouca, você não precisa comer uma grande quantidade. Porque às vezes ela exagerava porque ela ficava com medo de mais tarde sentir fome. Ah, né? entendi. Come mais do que naquele momento tem fome. Então não é para comer quando tá morrendo de fome. É para comer antes. Não. Então, a gente Como tem... que é isso? Quando a gente trabalha, né, no consultório, a gente vai trabalhando com a pessoa os níveis de fome. Isso é um pouco individual, né? Sim, e aí a gente vai ajudando a pessoa a identificar nela como ela identifica, vai percebe. Ficando com fome. Como ela percebe. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai ficando com dificuldade de concentração, né? Falha já da memória. Se a fome aperta, ela já começa a ficar irritada, né? Eu sou uma dessas. Tipo, eu não consigo resolver nada se eu tô com fome. Pois é, então assim, mas tem um nível de fome ali que você aguenta esperar, né? Certo. Porque a fome ela é gradativa. Quando chega num nível máximo, você já tá irritado, você já não consegue mais esperar. E aí é o que eu falo, a escolha nesse momento também fica difícil. Porque se você não consegue esperar, às vezes você não tem nada preparado, você vai pro que é mais prático, você vai pro ultraprocessado, você vai pro fast food, né? Você vai pro delivery, enfim. Você acaba, né, comendo, às vezes, em maior quantidade e às vezes até uma qualidade pior, né? Tá? Então aí você falou que são sinais de fome, a gente come quando tá com fome, a gente tem comer emocional. Você pode falar um pouquinho do comer emocional e da vontade? Da fome física. Da fome física. Isso. Então, a fome física a gente sente no estômago, né? Então a gente sente mesmo o estômago, né? Então a gente ajuda o paciente também a se conectar com isso, né? A gente faz algumas práticas no consultório, né? Para perceber, se conectar com os sinais do seu corpo. E aí ela vai identificando fome física. O comer emocional, geralmente ele é mais urgente e ele é específico. Ele é um determinado alimento. Então a gente fala, quando é fome física, uma grande gama de alimentos vai saciar aquela fome física, né? Eu não falo todos porque tem alguns alimentos que as pessoas não gostam de comer, mas uma grande quantidade de alimentos. Quando é uma fome emocional, é algum alimento específico. Eu quero aquilo, né? Eu quero aquela coisa. E aí a gente não pode comer. Tô brincando, eu sei. Mas eu quero que você fale para todo mundo, porque eu acho fantástico esse processo. Né? Eu realmente sou encantada e eu acho que as pessoas precisam conhecer. Né? Então fala aí sobre esse comer emocional. Então, o comer emocional, a gente fala que ele pode ser atendido, né? Desde que seja de uma forma atenta. E aí a gente trabalha o comer com atenção plena, né? Que eu falei que é uma das abordagens que eu trabalho. Então, quando você identifica que, na verdade, não é fome física que você está tendo, é um comer emocional, né? Mas você come de forma atenta e entendendo que, como não é uma fome física, tem algumas áreas ali que não vão ser preenchidas, né? Então, tem uma nutricionista que fala que é como se fosse um quadrado e eu vou colocar um retângulo dentro do quadrado. Vai até encaixar ali o círculo dentro do quadrado. Só que existem pontos que não serão preenchidos. Sim. Né? Mas se eu tenho essa consciência de que aquilo é um comer emocional e eu faço isso de forma atenta, e uma coisa importante também, Laz, é a gente colocar intenção. Então, por exemplo, se o meu comer emocional é para trazer um conforto para mim, porque aquele alimento lembra minha família, minha mãe, a minha avó, a partir do momento em que eu saciei, eu trouxe essa intenção, né, e eu matei essa vontade, né, eu não preciso me empanturrar daquilo, eu não preciso comer aquele bolo até acabar. Eu não preciso me sentir culpada por isso. Então, eu vou comer um pedaço, né?
e pronto, eu vou parar, eu já satisfiz a minha intenção. Sim. Né? É engraçado, né? A gente observa, é muito interessante que as pessoas, quando elas se relacionam bem, né, com a comida, quando ela entende essa relação, até essa questão da fome, ela fala com uma naturalidade do comer, né? Ela sabe por que ela está comendo e ela usufrui daquele momento, né? E, assim, eu acho que é um prazer fantástico, né? Assim, a gente já conversou muito sobre isso, né, Adriana? Eu tenho muito histórico de dieta e eu sei o que é isso. Eu falo assim que é libertador quando você come sem culpa. Exato. E você sabe por que você está comendo, né? E aí realmente não tem essa necessidade, né? Você sabe o que você está fazendo com aquilo, né? Exatamente. Uma das abordagens que eu trabalho, que é o Intuitive Eating, ele tem um dos princípios que é a permissão incondicional de comer, né? Então, dizer que a gente fala que você pode comer de tudo, né? Mas poder comer tudo não é sair por aí comendo tudo. Então, exatamente. Então, assim, você pode uma das coisas de tudo, mas não tudo. Mas não tudo. Né? Então, quando a gente falou também, assim, o que não é nutrição comportamental, né? A nutrição comportamental não classifica os alimentos como bom e ruim, certo e errado, pode, não pode. Interessante isso. Né? E e isso está dentro desse princípio do comer incondicional. Então, assim, da permissão condicional, desculpa. Porque se você não tiver, por exemplo, salvo se a pessoa tiver realmente um problema de saúde, uma intolerância, uma alergia, né? Que aí é um caso mais específico. Mas se ela não tiver, ela pode comer de tudo, né? E quando a gente normatiza os alimentos, a gente tira ele do pedestal. Porque quando a gente proíbe o alimento, a gente gera desejo e coloca aquele alimento lá no pedestal, né? Então é muito engraçado, muito comum que alguns pacientes já chegaram para mim, né, e falaram, nossa, eu adoro o petit gâteau de tal lugar. De tal lugar, é o maravilhoso, é o melhor da cidade e tal. Eu falei, não, então dá pra ser, se você for lá, você vai comer. E aí a pessoa volta depois e fala, nossa, nem é tão gostoso, sabia? Então parece que quando, assim, normatizou, perdeu aquele encanto, sabe? Não ela viu que nem era tão gostoso. Então, assim, quando a gente proíbe, o alimento acaba tomando esse lugar. Sim. Né? Então é interessante que quando normatiza, até a Diane Garbin tem uma fala, né, que eu acho que também está no livro da Sophie Deran, ela fala, né, o dizer sim para poder dizer não, né? Então, quando eu me permito comer de tudo, eu me pergunto, será que eu quero mesmo, de fato, comer isso agora? Ou será que eu preciso comer isso aqui agora, né? Então, às vezes não, às vezes você não quer. Sim, sim. É engraçado que eu sempre me considerei assim, eu amo doce. Sempre falei, eu amo doce, eu amo doce. E aí eu fui percebendo alguns doces que eu não amo. Né? É muito interessante isso. Eu não amo todos os doces. Eu gosto de alguns, gosto de doce. Mas tem alguns que não. Então você começa a classificar essa importância, né? Porque normalmente o comer emocional, ele tá muito mais ligado a essas nossas falas, né? A gente vai buscar esse tipo de coisa, né? Você comentou da Diane Garbin e da Sophie, eu acho que vale, né? Já que a gente entrou no assunto, dar uma palhinha aí, né? Quem são elas, que é uma referência na nutrição. São duas, né, pessoas que acabam sendo uma referência também na nutrição comportamental, né, Adriana? Sim, então, a Sophie Deran, eu falo assim, que ela que me mostrou esse caminho, né? Então, eu já falei que um pouquinho, né? Eu era uma nutricionista prescritiva, né? E eu trabalhei um tempo numa Isso, conta clínica... primeiro então a sua história, vai. Vou contar porque aí traz a história da Sophie, né? Ótimo. Então, eu trabalhei um tempo numa clínica de emagrecimento e eu comecei a observar que as pessoas estavam desenvolvendo um comportamento mais disfuncional com a comida, né? Que foi aquilo que você me perguntou lá atrás do comer transtornado, né? Então, eu vi que mesmo era uma clínica que tinha médicos, psicólogos, né? Então, mesmo com todo esse suporte, às vezes a pessoa ficava nisso, né? No tudo ou nada, né? E às vezes com dificuldade de retomar a dieta e passando, às vezes, episódios de compulsão.
E aquilo começou a me intrigar, né? Porque teve algumas pessoas que chegaram para mim falando que antes não tinham isso, né? Tá. E aí eu comecei a pesquisar, procurar, né? Foi quando esse movimento da nutrição comportamental começou. Eu fiz uma disciplina, né, na UNB, como aluno especial de mestrado, chamado Comportamento Alimentar. E fiquei sabendo de um evento que ia ter em Belo Horizonte com 2 nutricionistas, que depois eu me capacitei no método delas, né? Que é o método IAS, que é da alimentação consciente intuitiva. E elas estavam organizando esse workshop com a doutora Sufideran, né? Ela era uma das palestrantes. Quando ela explicou esse ciclo das dietas, né? Eu falei, gente, é isso. A resposta que eu estava procurando do porquê que as pessoas tinham esse comer transtornado era a dieta que eu prescrevia. E no primeiro momento, aquilo foi assim, meio chocante para mim. Eu falei, gente, foi um tapa na minha cara, porque eu prescrevia a dieta, né? E eu, esse ciclo das dietas, então, virou uma nomenclatura. Vou ter que pedir licença. Engasguei um pouquinho. Pode continuar. Exatamente, ele foi, a gente denomina como ciclo das dietas, né? Tá. E quando ela explicou isso, né, e trouxe toda essa explicação, aquilo fez muito sentido para mim, porque eu falo, e ela trouxe, né, os dados estatísticos, estudos, né? Já é chocante a gente ver os estudos, né? E eu falei, gente, isso não é só estudo, né, científico, eu tô vendo isso acontecer, né, na minha prática. Então, foi muito chocante pra mim, sabe? Eu me senti vai assim, de encontro mal. àquela dúvida que você tinha, na verdade. Sim, mas me trouxe a resposta, né? Eu me senti mal, porque assim, a minha intenção é ajudar as pessoas, né, Vaz? E no primeiro momento eu fiquei mal com isso, né? Porque eu entendi que, na verdade, as dietas não ajudam, elas pioram, né? E tava gerando alguns comer transtornado ali, né? Sim. Então, eu decidi parar de ser uma nutricionista prescritora, sair dessa clínica e comecei realmente a me aperfeiçoar mais e buscar mais, saber mais sobre isso, né, sobre as abordagens não prescritivas, e desde então, né, eu venho trabalhando, me aperfeiçoando e atuando aí nessa abordagem, né. A Sofia, ela trouxe um dado muito interessante, até que eu queria trazer aqui, que ela fala assim, que as dietas, elas estressam o nosso cérebro. E o nosso cérebro, mas ele é o que comanda tudo. Você, acho que como psicóloga, né, pode até avalizar isso aí, eu falo, né? O cérebro é tudo, ele é o grande mestre, né? Sim. Então, assim, é ele que regula também o nosso peso. Quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva, né, ela está estressando o cérebro e ele entende que ele precisa proteger essa pessoa, né? A gente fala assim que o cérebro, ele não sabe se você está preso na caverna, né? Porque tem um leão lá fora e você está passando privação. Ele não sabe se está tendo uma guerra e não está vindo alimento. Ele só entende que está faltando comida e energia. Então, da próxima vez que você se alimentar ou que tiver a oportunidade de comer, ele vai sim despertar mais vontade, mais apetite na pessoa, vai fazer com que aumente a captação, né, de nutrientes para aumentar essa recuperação, né, da perda de peso. Tá. E além disso, ele regula o set point, que seria o seu peso de equilíbrio para cima, porque ele entende que a pessoa precisa fazer uma reserva. Então, por isso que quando a gente fala do efeito sanfona, a pessoa, ela emagrece, engorda tudo de novo e mais um pouquinho. Então, quando a gente pega o peso inicial que a pessoa lá atrás, uns 10 anos, queria perder, era 3, agora é 30. Com certeza. Porque o teu cérebro vai regulando esse set point sempre para cima. Entendeu? Então esse é o grande perigo também das dietas, sim, né? Ela altera o metabolismo e faz com que o seu peso seja regulado sempre um pouquinho para cima. Nossa, é tão interessante, né? Como é importante as pessoas, às vezes, até assim, a gente pensar, até no processo com as crianças, com os adolescentes que entram muito nessa questão de emagrecer, né? Quantas vezes se fala muito em casa, né, sim, também, né, e o quanto, se isso é tratado antes, né, se isso é cuidado antes, revisto antes, né. Exatamente. Infelizmente, a gente tem hoje nas mídias, né,
uma cobrança com o corpo, né, Cláudia? E isso a gente vê cada vez mais jovem, como você trouxe, né? Às vezes mãe cobrando isso de crianças, né? Sim. Que ela tem que estar magra, né? Sim. E como se isso também fosse, assim, né? Um preditor para a felicidade dela, né? Se você não for magra, ninguém vai te querer, você não vai ser feliz, você não vai ter amigos, você, né, não vai ter um namorado, uma namorada, enfim. Sim. Isso é muito ruim, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de saúde, não é isso, né? É aquilo que a gente estava falando lá atrás, se a pessoa se alimenta bem, né, come frutas, verduras, tem uma relação tranquila com a comida, em paz com a comida, né, tem hábitos de vida saudável, isso é o que vai trazer saúde, de fato, para a pessoa, né. Sim. Você falou da Sophie Derham, ela tem um livro, né, O Peso das Dietas, que é super interessante, né. E aí ela escreveu esse livro, né, que já está na sua segunda edição, é um livro que eu sempre recomendo, né, para os pacientes lerem, porque ele é um livro, ele foi escrito para o público leigo, né, então não é um livro de difícil leitura. Muito Exato, ele esclarece muita coisa, traz esses dados, né, mas não de uma forma científica, difícil, né, não, ele traz de uma forma científica, mas numa linguagem muito tranquila, né? Exatamente, isso, uma linguagem bem tranquila, bem acessível para todo mundo, né, de qualquer área, não precisa ser profissional da área da saúde, por dizer, né? E o livro da Diana Garbini, né, ele fala dessa relação com o corpo, né, que a gente estava falando aí agora das mídias. Ela é uma jornalista, então ela, durante grande fase da vida dela, ela também teve esse conflito, né, porque além da cobrança da sociedade em geral, né, ela teve essa cobrança também por conta do trabalho, né, e aí ela chegou a desenvolver um transtorno alimentar e ela fala também de uma maneira muito bacana, né, como ela vem superando isso, né, e trabalhando isso. Então, ela é um livro também que eu sempre recomendo. Da Dayana? Em Paz com o Corpo. Em Paz com o seu Fazendo as pazes com o seu corpo. Isso, muito bom, né? Não sei se as pessoas que estão participando estão com alguma dúvida, queria aproveitar para tirar essa dúvida, né, com relação à nutrição comportamental, ou até mesmo aqui... Ou alguma dúvida com relação à própria... Então, alguém aqui falou alguma coisa. Aqui, ó, vou falar aqui, ó. A Patrícia, eu tenho esse problema com a minha filha de 13 anos. Ela ama comer e ama cozinhar. E com isso ela ganhou uns quilos a mais. E vejo quando eu tento controlar isso dela é difícil demais. Olha lá, Adriana, vamos falar um pouquinho? Pois Pode falar. Então, olha só que interessante, Patrícia. O cozinhar é uma das coisas que a gente fala que é muito importante para a pessoa, né? Para ela ajudar nessa relação com a comida. Né? A Sophie também traz esse aí como um dos princípios do livro dela, né, do cozinhar. E então, assim, não é controlar, né? É ajudar ela, de repente, o que ela gosta de cozinhar, né? E tentar incrementar essas receitas, né, com o comer melhor, né? Então a gente fala muito isso. Às vezes a gente não precisa proibir e nem tentar controlar, né, os alimentos que a gente, né, classifica como mais calóricos ou os mais ultraprocessados, né, a gente recomenda reduzir. Mas de que forma que a gente vai reduzir? Se a gente aumentar, né, o consumo dos alimentos in natura, essas preparações com alimentos in natura, ou os minimamente processados, incentivar ela a fazer diferentes preparações, né, ajuda ela nessa autonomia. Né? Então, às vezes, são crianças e adolescentes que dizem, eu gosto só de fazer doce. Não, vamos fazer outras coisas para você aprender. Já que você está gostando de ir para a cozinha, né, é legal, se você, de repente, for morar fora, é interessante você aprender, se você quiser morar sozinha. Então, ajudar ela, já que ela está nessa pegada e ela gosta de cozinhar, vamos tentar trazer outras coisas ali, né, para ela que vai ajudá-la. Às vezes até identificando, né, conversando com ela, mas você tá com fome mesmo? Presta atenção, será que você... vamos pensar mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho pro corpo ver se você realmente está com fome. Eu falo porque aqui em casa eu tenho trabalhado muito dessa forma, né? Pensa mais um pouco. Tem certeza que você quer? Com criança tem muito dessa pegada, né? Porque eles também não percebem. A gente tem essa dificuldade de perceber os sinais de fome e eles mais ainda, né? Então, pode falar, desculpa. Desculpa. Então, na verdade, a gente fala assim, a criança, ela nasce com isso, né? O bebezinho, ele suga até o momento que ele fica saciado. Só que com o tempo,
né, e com o passar do tempo, e dependendo da estrutura e de tudo que a criança vivencia, ela vai perdendo isso, né? Principalmente, às vezes, sabe aquele pai que às vezes fica, você tem que comer tudo, Isso. tem que limpar o prato. A gente fala que isso não é recomendado, isso é muito cultural nosso, né? A gente aprendeu isso com nossos pais, que aprenderam com nossos avós, que aprenderam, né? E eu falo, eles vieram de um contexto, né, se a gente for pensar lá atrás, né, de guerra, né, que realmente tinha uma restrição, que as famílias eram grandes, tinha gente que passava fome. Hoje em dia não faz sentido a gente ficar, às vezes, tentando, né, empurrar a comida na criança. Isso só desconecta ela do sinal dela de saciedade. Então, é uma coisa que a gente desconstrói, tenta desconstruir, né? Muito legal. Olha, a Aline escreveu assim, ó, minha relação com comida é como quando estou feliz, como quando estou triste e como quando estou acordada. Aline. Pode falar. A Aline é aquela paciente que pergunta assim, quantas refeições vai por dia? Ele fala, só uma, né? Acorda, tá comendo o dia inteiro, né? Boa. Mas assim, Aline, é interessante você, né, conhecer um pouquinho aí dessas emoções que estão por trás, né? Do porquê que realmente você tá comendo, né? Porque é aquilo que a Glásia perguntou lá atrás do comer emocional, né? A gente tem que entender que isso é uma estratégia, mas é importante a gente, quando tá alegre, ter outras coisas, né? Que não só a comida. Eu falo, ela é uma das coisas, né? Mas a gente pode fazer outras coisas. Quando tá triste também, quando tá depressiva também, quando tá, né? Então, quando a gente fica descontando sempre, né, as emoções na comida, tem alguma coisa errada aí que a gente tem que estar olhando para isso. Às vezes até encaminhar para um psicólogo, né? Sim, para identificar, né? Para identificar. Olha só, a Cláudia escreveu assim, ó, a Cláudia, me identifico muito com a questão de ter que comer rápido, muitas vezes em momentos que não estou com muita fome. Sou professora e não posso comer quando sinto fome, sim quando dá. Muito difícil mesmo isso, né? Pode falar. Adriana, pode falar. Não ia falar nada, não. Não, achei que você fosse falar. Aqui, ó, a Dani, lá da clínica, falou assim, ó, muito incrível essa abordagem, libertadora, é verdade. A Silvana, eu sempre comi rápido, preciso me policiar para mudar a minha atitude. Sim, é um dos treinos que a gente faz, né? No meio da refeição, às vezes, pousar os talheres, observar como que tá aí a fome, né? Tentar identificar novamente, né? A gente trabalha muito com notas, né? Isso, a gente trabalha muito com nota, né? Então, assim, a gente ajuda a pessoa a identificar como é que tá de 0 a 10 essa fome, né? Sendo 0 nada de fome, 10 aquele morrendo de fome, né? Então, quando chega no meio da refeição, também é importante identificar, porque eu falo... É comum, às vezes, a gente comer com os olhos. Então, às vezes vai no restaurante self-service, está tudo tão bonito, você enche o prato, né? E quando você percebe, você fala, nossa, realmente exagerei, é muito, né? E aí a gente tem que ajudar as pessoas a aprender que tudo bem ela deixar comida no prato, né? Porque é um treino, ela vai, eu falei, um processo. Com o tempo, ela vai identificando que ela realmente pode servir menos, né? Porque se ela quiser, ela pode ir lá repetir. Sim, exatamente. Então, olha, a Aline falou aqui, ó. Eu fiz tudo errado com relação à dieta. Tomei remédios para emagrecer e hoje estou muito acima do peso, mas não quero mais fazer dieta. Vi que não funciona, vai frustrando, né? A pessoa vai cansando, né, Gladys? Ô, Adriana, olha só, a Daniela perguntou assim, ó, qual a diferença da nutrição comportamental para a dieta flexível? Então, quando fala dieta, não tem nada a ver com nutrição comportamental. É aquilo que a gente estava falando, né? Quando vem com esse nome de dieta, a gente já fica com um pezinho atrás. Quando tem classificação de alimento, bom e ruim, pode e não pode, engorda e emagrece, né? A gente não está trabalhando com nutrição comportamental. Então, aquilo que a gente falou, nutrição comportamental, a gente trabalha, a gente olha para os significados, a gente ajuda a pessoa a avaliar contexto, né? Então, eu falo, gente, é normal numa festa de aniversário você comer brigadeiro e comer bolo, né? Não é normal você levar uma marmitinha de alface para uma festa de aniversário, né? Não combina. É igual você usar sapato de salto num churrasquinho. Exatamente. Então, assim... E aquilo que a gente falou do dizer sim, dizer não. Não significa que você tem que ir pra festa de aniversário, você tem que comer brigadeiro e bolo, né? Se você não quiser, você não vai comer,
né? Mas Mas não também se porque quiser você ir tá de trabalhar com dieta, churrasco, né? mas não Pode porque ir. você tá de dieta, porque você não pode, né? Porque você decidiu que naquele dia você não quer. Então, a gente trabalha muito com essa psicodinâmica, né, que a gente falou. Uhum. Você Né? sabe uma coisa que... Ah, desculpa, pode terminar aí. A dieta flexível, eu não sei ao certo, Dani. É Daniela, né, que perguntou? É a Daniela. A Dani. Ah, tá. Eu não sei ao certo, né, do que se trata, né, Uhum. mas eu acredito que não seja nutrição comportamental, tá? É. Não, aí você falando disso, eu lembrei do livro da Sofia, ela falou uma coisa que eu fiquei chocada, que faz todo sentido. Ela falou assim que ela acha é, que não faz o menor sentido ela dizer para qualquer pessoa o que a pessoa tem que comer. Como Sim, que ela vai é decidir pelo outro, exatamente. Como é que eu vou saber qual é o teu grau de fome naquele dia, né? né? Então, é o que a gente fala, da gente ajudar a pessoa, ela é o maior expert nela mesma, né? Ela que sabe a quantidade que ela vai comer naquele dia. Porque a gente também tem diferentes necessidades de um dia para o outro ao longo do dia. Tem dia que Uhum, você teve uma situação mais estressante, né? Às vezes no trabalho, ou sei lá, teve que sair numa emergência, saiu correndo e o dia foi corrido e você tá com uhum, mais fome, ou tem dia que você tá com um trabalho, né, mais tranquilo, ou nem trabalhou, ficou só em casa, sei lá, assistindo filme e não tá com muita fome realmente. Então, assim, uhum. são vários fatores, né, Gladys, que determinam aí Sim, a sua fome. Então, sim, é você que é o expert no seu corpo, você que vai saber. Então, não sou eu, não é um nutricionista. é, Quando a gente trabalha com quando a gente dá poder para o outro, né, dizer o que eu tenho que comer, eu não estou me conectando com os meus sinais internos, né? E quando a gente fala do comportamento alimentar, a gente trabalha isso. Eu ajudo a pessoa a se conectar com os sinais dela, né? Na psicologia a gente fala isso muito de autorregulação, né? uhum, Então eu falo que é um olhar para dentro e um olhar para fora, né? Então sim, assim, eu tenho que me conectar. O que eu tô sentindo agora? Qual é o meu nível de fome? O que eu tenho aqui para comer? O que eu tenho para preparar? O que eu consigo, né, fazer agora nesse momento? Então assim, a alimentação ela é bem complexa, são sim, vários itens, né, que a gente tem que avaliar, é. né? Então, e assim, o nosso tempo já está quase terminando, mas e eu queria que você no final desse uma dica pra gente, desse uma orientação, mas eu só vou terminar de ler aqui, ó, que a Patrícia só complementou, que ela gosta de tudo que é calórico, a filha dela, de 13 anos. Pois é, Aí, uma coisa que a gente não trabalha também, Patrícia, é essa questão voltada para caloria, né? A Sophie fala muito disso, né? A gente trabalha muito com os nutrientes, né? Ela fala, o alimento, ele é muito mais que caloria. Ele traz informação. Ele é informação para o nosso corpo. Então, quanto mais a gente consome alimentos, né, in natura ou minimamente processados, como está no guia alimentar, né, melhor é a alimentação da pessoa, né? Então, a gente precisa se desconectar um pouquinho também dessa coisa de caloria, né? Tem pessoas que são muito focadas nisso, e aí fica calculando quanto que comeu, quanto que comeu, quanto que precisa, né? Isso também é um pouco da mentalidade da dieta, sim, uhum. né? A mentalidade da dieta, então, seria aquilo que a gente vai, aqueles conceitos que a gente vai desenvolvendo em cima da ideia de dieta, né? Seria Sim, isso, Adriana? sim, Uhum. exatamente. Ó, a Marta falou aqui, tomar água a hora que der aquela fome, que não é fome. E aí? Às vezes a gente tá com sede, né? Então, a gente Ó, tem isso. O estímulo da sede e da fome, ele é confundido, porque é no mesmo local, né? Só que o que eu falo assim, não vale enganar a fome com água. Isso não uhum. vale, né? Se você Ó, realmente tem dúvida e a gente recomenda que tome e aí a água, principalmente água. aqui em Brasília, que é Uhum. seco, né? Sim. Então, Uhum. observar se realmente não é sede. E aí bebe Sim. água, mas assim, às vezes pode ser fome também. Sim, sim. Tem muito disso, eu falo até com as crianças, né? Às vezes a criança fala, eu tô com fome. Às vezes ela tá mesmo. Então a gente tem que tomar esse Sim, cuidado, né? De não ficar exato. tirando esses sinais de fome. A Cristine, ela colocou Nutri, então a Cristine
Cristine Avinutri. Ela escreveu: parabéns pela excelente explicação, esclarecedora. Muito legal. Ah, Cristina foi minha Obrigada. professora na graduação, Ah, que querida. delícia! E a Marta, olha só, a gente está nos 5 minutos finais, mas aí a gente vai correr porque eu acho que isso é importante. E sobre o jejum intermitente, o que você acha, Adriana? Pois é. O jejum intermitente também é uma dieta, né, gente? Aí eu não defendo essa abordagem, né? Não trabalho com jejum intermitente, né? E Até porque se eu tiver com fome no meio desse jejum intermitente, não dá, exatamente. E é aquilo né? que a gente fala, às vezes é uma coisa que em curto prazo pode até trazer resultado, mas a longo prazo, né, não existem estudos, né, mostrando benefícios, né, com o uso de jejum intermitente, né. Muito legal. Tem um montão de conversa. A gente vai ter que fazer outra live, viu? Que Me ótimo, fala. sinal que o pessoal gostou, É né. verdade. Não, mas como sempre é muito bom. Você tem alguma dica pra gente encerrar? Então, eu sempre falo para a pessoa se conectar com os sinais, né, de fome. Então, assim, antes da sua refeição, da sua próxima refeição, tenta fazer algumas respirações, né, profundas, acalmar um pouco e observar, né, como que tá a minha fome, né? E uma Fantástico. coisa que ajuda é, às vezes, pôr a mão na barriga, né, e tentar sentir como é que tá o seu estômago, né, como é que Sim, tá, como é que você sim. sente essa fome. Se E reconectar, né, Adriana? e se Muito reconectando legal. com esses sinais. Ai, Né? muito lindo, adorei. A Giovana escreveu sempre muito bom ouvi-las. A Gi, Ai, ótima. A Patrícia também que foi bom. ótimo. Obrigada, Obrigada, obrigada. gente. Ó, a CB Canudos também participando. Adorei a live de hoje. Excelentes explicações. A Silvana, parabéns. Muito produtivo e esclarecedor. Adriana, como sempre, uma delícia, né? Falar com Mas eu quero você, agradecer o convite. Muito obrigada. né? Quem tiver mais dúvida Sim. pode mandar pra gente, né? A Marta falou, ó, amei essa live, ótimo, parabéns. E um beijo, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Só para falar, a gente na clínica faz o acompanhamento online também agora, né? E aqui na Clínica Desenvolver, em Águas Claras, no Distrito Federal. E a gente também agora tá com o canal no YouTube, né, gente? Vai lá, se inscreve para acompanhar as nossas lives que são gravadas. Depois a gente vai também colocar mais textos lá. A Gisele falou assim, ó, já estou com muita fome. Aí, ó, tá Isso vendo? Já tá se mesmo. reconectando com os Olha sinais lá, dela. isso mesmo, perfeito. Um beijo, Adriana. Um Obrigada, beijo. obrigada a todo mundo, Tchau, gente. viu? Boa Tchau, noite. tchau. Boa Obrigada a você. Tchau, noite. tchau.